Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo, tutorado pessoal, semana 3, volume 4. O tema dessa semana é clima, ou seja, continuamos na parte da climatologia. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, pessoal. Ative as notificações, toda vez que sair um vídeo novo, vai aparecer para você. Ah, professor, como mais eu posso saber qual vídeo vai sair? Pessoal, toda semana nós estamos soltando no nosso Instagram a escala de postagem de vídeos. Ou seja, se você quer saber um vídeo específico quando ele vai ser postado, confira o nosso Instagram. Além disso, nosso Instagram está repleto de interações com vocês, pessoal. Tem quiz, tem... além de quiz, tem questões de curiosidades. Por exemplo, eu mesmo já soltei um quiz lá de hidrografia umas 2 semanas atrás, que foi bem bacana. Então, pessoal, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Tranquilo? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Então, pessoal, vamos contextualizar. Eu não posso deixar isso passar em branco. Tempo e clima. Pessoal, é muito... Se você teve professor de geografia, não sabia que você tem tido, você fez uma questão de prova perguntando qual a diferença de tempo e clima. Se você é um cara zoeiro, um cara aí, desbravador da internet, você deve conhecer uma cantada infalível. Você é garotinho ou garotinha aí que está querendo chegar no menininho ou na menininha. Você está meio que com vergonha, né? Pessoal, tem um cantado infalível. É infalível. Primeiro que você vai utilizar conhecimento. O sujeito vai ficar assim, nossa, como ele é inteligente. E depois que é infalível. Você chega pro sujeito ou pra sujeita e fala, oi, tudo bem, compadre? Aí você dá um... assim, pra sensualizar, tá ligado? Uma mordidinha assim nos beijos, ó. Dá uma piscadinha assim, ó. Pronto. Aí você já introduz o que você tá querendo, né? Que você tá querendo seduzir mesmo. Aí você chega e fala, oi, tudo bem, como vai? Aí a pessoa fala, oi, tudo bem? Aí você fala, você sabe qual que é a diferença entre tempo e clima? Aí a pessoa chega pra você, meio assustado, provavelmente não assistiu o vídeo aqui hoje com a gente, vai falar, não. Mas se ela tiver assistido, aí não vai dar certo não, tá, gente? Que vai saber a diferença. Aí você chega e fala, né? Ela vai achar que você fala, tempo é isso, clima é aquilo. Você chega e fala, clima é o que tá rolando entre a gente. E tempo é o que nós estamos perdendo. Pessoal, 100% de certeza que vai dar certo. Só toma cuidado que é perigoso você já arrumar um casamento para saber que a pessoa é apaixonada de uma forma que, não tem mais volta, beleza? Pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Pessoal, tempo, quando a gente fala de tempo, nós estamos falando da meteorologia. Não é tempo de horas, não, pessoal. Tempo ligado a questões atmosféricas. Ou seja, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, hoje está fazendo calor, gente. Eu tô suado aqui, tô suado. Ou seja, o tempo hoje está quente. Quando eu falo de tempo, estou falando de momento. Por isso que a gente fala previsão do tempo. Nós estamos tentando prever a partir, por exemplo, dos sistemas atmosféricos, diferença de pressão atmosférica, o que vai acontecer no tempo amanhã. É uma previsão. Já quando nós falamos de clima, nós estamos caracterizando uma determinada área como normalmente ela é. Por isso, pessoal, o clima está relacionado à climatologia e é a sucessão dos tempos por um período de 30 anos. Ou seja, você pega todos os tempos, todos os dados meteorológicos que você conseguiu nos últimos 30 anos, a partir de dias, mas principalmente mensais, faz a média dos últimos 30 anos, que você vai ter a caracterização climática de um lugar, pessoal. Beleza? Ou seja, vou dar um exemplo aqui de clima. Barbacena é uma cidade fria. Ou seja, nós conhecemos a cidade de Barbacena como sendo uma cidade fria. Por quê? Devido à altitude um pouco mais elevada. Barbacena tem em torno de 1000 metros de altitude, por exemplo. Ou seja, uma cidade relativamente elevada. Então, pessoal, quer dizer que neste momento, em janeiro, faz frio em Barbacena? Não. Pode fazer calor em Barbacena. Mas, no geral, quando a gente analisa o clima de Barbacena, a gente chega à conclusão que Barbacena é uma cidade fria. Porque existem outros locais, mesmo dentro de Minas Gerais, são muito mais quentes que Barbacena, beleza? Então, clima, nós falamos de uma análise geral dos últimos 30 anos para caracterizar o clima daquele local. Tempo, momento.
Então vamos falar a respeito das zonas climáticas, pessoal. As zonas climáticas elas estão relacionadas à latitude. Lembra que a latitude é um fator? E, claro, a cartografia em relação à inclinação do eixo da Terra. Dessa maneira, nós temos 3 zonas climáticas. A zona intertropical, ou zona tropical, que se encontra entre os 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É uma área que tem como característica ser quente e ter uma baixa amplitude térmica. Por quê? Porque a radiação solar incide de uma forma mais uniforme nessa área, ou seja, não existe uma variação tão grande, ou seja, o clima é mais constante, vamos dizer dessa forma. Ou clima não, desculpem, as estações do ano não possuem uma grande diferença entre elas. Já as zonas temperadas, nós temos 2. A zona temperada norte, que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a zona temperada sul, que fica entre o Trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul, e o Círculo Polar Antártico, beleza? As zonas temperadas têm como características, pessoal, normalmente os verões serem quentes e os invernos serem frios. Beleza? Já na zona tropical, como eu já tinha falado, é mais um constante. Você não tem ambientes frios. Normalmente a gente prevalece mais, mesmo no inverno, a temperaturas mais elevadas. E nas zonas polares são as áreas de latitude superior aos círculos polares. A zona polar norte é justamente as latitudes superiores ao círculo polar ártico. E a zona polar sul é as latitudes superiores, no hemisfério sul, claro, o círculo polar antártico, beleza? Zonas polares, pessoal, mesmo que exista uma grande amplitude térmica em diferentes meses do ano, as temperaturas sempre vão ser frias, beleza? Com médias, às vezes, que a gente até assusta, de menos 40, menos 50 graus Celsius de média. E os climogramas, pessoal, os climogramas são gráficos que fazem a análise climática de um determinado local. Ou seja, esse tipo de gráfico, pessoal, nós temos as barras, cada barra representa um mês do ano, e essas barras representam a pluviosidade, ou seja, a quantidade média de chuva. Por exemplo, aqui em maio choveu, em média, 80 milímetros, ou seja, o mês de maio chove, em média, 80 milímetros. E a linha é a média de temperatura. Observe aqui que em julho, a média de temperatura foi em torno de 30 graus Celsius, beleza? Um climograma traz pra gente uma série de informações. Por exemplo, eu sei que este climograma aqui é um climograma do hemisfério norte. Uai, professor, como é que você sabe que é do hemisfério norte? Isso não tem nada falando. Porque as temperaturas mais elevadas estão no meio do ano. E o verão no hemisfério norte é no meio do ano. Se as temperaturas fossem mais elevadas no final e no início do ano, seria um climograma do hemisfério sul. Por quê? No hemisfério sul, o verão, que é os meses mais quentes, se encontram no final e no início do ano. Beleza? Então, pessoal, vamos começar as atividades. 1 and 2. Explica a diferença entre tempo e clima. Não coloca cantada. Apesar do seu professor poder ser uma pessoa zoeira, ele vai rir de você, vai escrever assim, muito bom, muito engraçado. Parabéns, 0. Eu vou te dar 0. Tá bom? Diferença entre tempo e clima. Nós nos referimos ao tempo, à meteorologia e ao momento, é algo momentâneo. Já o clima nós nos referimos à sucessão dos tempos, pessoal, ou seja, a caracterização climática de um determinado local de acordo com a média dos últimos 30 anos. Beleza? Tempo, momento, clima, caracterização de um determinado lugar. A partir dos fatores do clima e assim por diante. E caracterizando sempre a partir dos elementos do clima, onde os fatores interferem para aquele clima ser daquela maneira. Ok? Question 2. Sobre as zonas térmicas da Terra, pessoal, pode se chamar tanto zonas térmicas como zonas climáticas. Assinale a alternativa correta. Letter A. A zona intertropical, ou seja, aquela que fica entre os 2 trópicos, recebe maior incidência de luz que as zonas polares. Isso faz todo sentido, pessoal, principalmente de forma mais constante. Porém, em menor intensidade em comparação às zonas temperadas. A maior intensidade, devido aos raios chegarem sempre muito próximo a um ângulo perpendicular, é nas zonas tropicais. Então, letra A está falsa. Letra B. As zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram temperaturas inferiores às zonas polares. Falso. Nunca vai acontecer isso, pessoal. Porque existem... Não tem como, por exemplo, pensando em proximidade em relação ao trópico, o máximo que pode chegar é ter temperaturas semelhantes. Mas sim, é muito raro mesmo assim de acontecer.
tá bom? Tem que ter outros fatores do clima atuando de forma intensa. Mas pensando apenas na latitude, falso. C. Quando mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior sua exposição aos raios solares. Pessoal, seria justamente a linha do Equador. A longitude não se caracteriza como um fator do clima, mas sim a latitude. Então, falso. Então, sobrou a letra D de The Best. Ai, essa Thaís, professora de inglês que eu estava falando isso, ela me dá um tiro. A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador. Verdade. Zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Resposta letra D de dromedário. Beleza? Atividade número 3. 3. Sobre a localização das zonas climáticas, responda. Qual zona climática possui maior biodiversidade? Opa, vou chamar o tio Charles. Porque quando nós falamos de biodiversidade, nós estamos falando de vida animal e vegetal. Aqui na geografia, a gente fala mais relacionando. A gente não aprofunda. Mas isso daqui, total geografia. Não precisa chamar o tio Charles, não. Porque senão é perigoso os raios refletirem no coco. Não vou falar o couro cabeludo, porque ele não tem couro cabeludo mais, né? Que ele ficou liso. E direto no webcam e queimar ela, entendeu? Reflete só. Porque é muito liso, ele passa cera, aí não dá certo. Então, pessoal, é na zona intertropical. Por quê? A gente tem temperaturas mais elevadas e tendência de ter climas mais úmidos. Quando a gente tem temperatura e umidade, pessoal, é mais fácil a vegetação se desenvolver. Se nós temos uma vegetação mais, vamos dizer assim, abundante, mais bem desenvolvida, consequentemente nós tendemos a ter maior vida animal também. Mas é importante também de pensar que são áreas onde a amplitude climática ou a amplitude do tempo nos diferentes meses do ano ela é bem menor. Ou seja, não tem verões muito quentes, invernos muito frios. Não, normalmente o verão é quente e ali os meses onde teriam invernos, quando é no Equador, não existem esses meses, é tudo constante. Mas se for um pouco mais longe da linha do Equador, vai ser apenas fresco, não vai chegar a ser frio. Devido a essa menor amplitude também de diferença meteorológica entre os diferentes meses, pessoal, nós não vamos precisar ter espécies com alto grau de adaptabilidade, beleza? Nessas áreas, o que faça com que a biodiversidade também seja um pouco maior, beleza? B. Em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Pessoal, o Brasil se localiza na zona intertropical, mas também a região sul do Brasil, principalmente pegando um pedacinho de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, se localiza na zona temperada sul, beleza? Onde nós temos clima subtropical. Atividade 4. Observe o mapa abaixo e responda. Infelizmente, eu tentei colocar um mapa aqui na questão, pessoal. A resolução ficou péssima, então eu preferi nem colocar. Mas a gente tem aqui, ó, na mente, no cérebro, esse mapa. Veja o mapa assim, descreva cidades com previsão de tempo chuvoso. Eu fiquei com medo de dar essa resposta para vocês, por quê? Pode aparecer esse termo chuvoso, uma interpretação no qual quem for corrigir o seu PET pode interpretar de maneiras distintas. Então, por isso que eu coloquei, ó, chuvoso, 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 pessoal, é São Paulo, Corumbá e Foz do Iguaçu, que a previsão é chuva o tempo inteiro. Para mim, a resposta correta seria apenas isso. Mas se o professor de você também considerar chuvoso as cidades que possuem possibilidade de ter chuva em parte do dia, que são aquelas que tem nuvenzinha com chuva e sol, aí nós temos uma mescla maior de cidades. Por isso que eu já coloco, ó, já as cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Marabá, Manaus e Tabatinga possuem previsão de chuva apenas em uma parte do ano, do dia, desculpem. Beleza? Só para resguardar, pessoal. Você fala, chuva o dia inteiro, essas três. Mas as outras também pode ocorrer chuva. Só para não ter erro aí. B. Segundo a previsão do tempo, acima. Qual a cidade com previsão de maior temperatura? E a menor? Pessoal, essa daí, na hora que eu vi que tinha Cuiabá, eu quase já falei Cuiabá, nem olhei no mapa. Tanto que tem uma música do Skank que fala que é como não sentir calor em Cuiabá, né? Eu esqueci qual que é a música, mas eu lembro dessa frase em específico. Pessoal, Cuiabá é muito quente. Como a gente vê no mapa, a gente observa que a maior temperatura de vermelhinho lá é na cidade de Cuiabá. E a menor é em Santa Maria, pessoal, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, Cuiabá do Mato Grosso, a gente vai ter como previsão a maior temperatura e a menor lá na mínima
é justamente em Santa Maria. C. Qual cidade com maior amplitude térmica? A amplitude térmica, pessoal, diferença entre a maior e a menor temperatura. Com 12 graus de amplitude térmica na previsão, também é a cidade de Cuiabá, pessoal. Beleza? Cuiabá aí, de acordo com a previsão, tem uma amplitude diária, uma amplitude térmica diária ali para o próximo dia, que isso é uma previsão, de 12 graus. É a maior. Se não me engano, Brasília tem segundo colocado com 11 graus de amplitude, mas Cuiabá está acima de Brasília. E letra D, os dados apresentados no mapa são referentes ao tempo ou ao clima, justifique. O pessoal próprio não fala que ele é uma previsão do tempo, porque ele está tentando determinar como vai ser o tempo amanhã. A partir do momento que você fala, ó, amanhã vai fazer 36 graus de máxima e 22 de mínimo. Pronto, você já está falando de tempo. O pessoal, não existe previsão do clima. Existem perspectivas, a partir de análise temporal dos últimos 20, 30 anos, de como vai ser o clima daqui a algum tempo. Por exemplo, se vai ficar mais quente, mais frio, mas aí são previsões, são perspectivas. Tanto que a gente não usa isso. Mas você não faz perspectiva para amanhã climática. Você faz a perspectiva climática para os próximos 10, 20, 30 anos. É assim que se faz as análises a respeito do aquecimento global. Questão número 5, pessoal. Observe atentamente os dois climogramas desse cenário V OF. Pessoal, questãozinha bem grande, mas tranquila. Tá lá, climograma 1. Amplitude térmica ali relativamente baixa durante o ano. Climograma 2, uma amplitude térmica maior. Climograma 1, hemisfério sul, porque as menores temperaturas no meio do ano. Climograma 2, hemisfério norte, maiores temperaturas no meio do ano. O gráfico 1 apresenta uma cidade mais chuvosa que o gráfico 2, verdade. Quando você soma ali a partir das colunas a pluviosidade, a cidade 1 possui mais chuva concentrada, ou possui um valor total de chuva maior que a cidade 2. Então, verdadeiro. B. O gráfico 1 apresenta grande amplitude térmica? Não, pessoal. O gráfico 1 nós temos amplitude térmica ali talvez de 4 graus. É uma amplitude relativamente baixa. C. O gráfico 2 apresenta grande amplitude térmica? Correto. Olha só, a amplitude térmica ali ultrapassa os 10 graus, ali 12 graus. Então, para mim, corretíssimo. D. O gráfico 2 apresenta uma localidade localizada no hemisfério sul? Falso. Hemisfério norte. Por que hemisfério norte? Temperaturas maiores justamente no meio do ano. E. O gráfico 2 apresenta uma localidade localizada no hemisfério norte. Correto, pessoal. Claro que ali no caso, se a D é falsa, a outra teria que ser verdadeira. F. A variação de temperatura é maior na localidade representada no gráfico 2? Correto. A amplitude térmica maior, pessoal. Olha só, varia ali de 9 a 21 graus. No 2 varia ali de 22 a 16 apenas. G. No gráfico 2 as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano? Não, pessoal, olha só. Existem meses ali que vão chover ali 40 milímetros, enquanto tem meses que chove 150 milímetros. Para mim isso não é bem distribuído. Então, falso. H. Pode-se deduzir que os dados do gráfico 1 representam uma localidade do sertão nordestino? Falso. Sertão nordestino, clima semiárido, tem que chover entre 250 e 750 milímetros. Só ali nos 3 primeiros meses do ano já chove acima de 750 milímetros. Então, falso. E as chuvas estão melhor distribuídas no gráfico 1? Falso, pessoal. Olha só, a amplitude de pluviosidade no gráfico 1 é maior do que no gráfico 2. Então, o gráfico 2 possui uma distribuição melhor de chuvas. E J, para finalizar. A temperatura está mais equilibrada, com poucas variações ao longo do ano. No gráfico, o PET não traz para a gente qual gráfico é. Se aparecer alguma atualização, pessoal, olha só, ela está com menor variação no gráfico 1. Aí, se aparecer uma atualização do PET, se for gráfico 1, verdadeiro. Se for gráfico 2, falso. Então não tem como dar a resposta da J aí para vocês, porque ele não fala qual gráfico é, beleza? Pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Pessoal, dúvidas a respeito de qualquer resposta? Vai nos comentários, coloque lá que eu respondo. Gostou do vídeo? Pode deixar um comentário também falando que gostou, é sempre bom. Alguma sugestão? Comentários. Gostou? Deixa o seu like também. Forte abraço, até a próxima.